Olá meus dinossauros geneticamente modificados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic Park Species, e hoje eu vou falar de um dinossauro bastante irritante, o Compsognathus, que teve protagonismo no segundo filme, e também teve poucas aparições em Jurassic Park 3, e recentemente em Jurassic World Fallen Kingdom. Mas então deixa de conversa e vamos começar o vídeo. O Compsognathus é a única espécie conhecida do gênero extinto Compsognathus de dinossauros terópodes compsognathidius, que viveram no fim do período Jurássico há aproximadamente 150 milhões de anos, no Titoniano, onde hoje é a Europa. Paleontólogos encontraram dois fósseis bem preservados, um primeiro na Alemanha em 1850 e o segundo na França quase um século depois. Muitas apresentações populares ainda descrevem o Compsognathus como um dinossauro do tamanho de um galo, devido à pequenez do espécime alemão, que agora se acredita ser uma forma juvenil, enquanto o espécime francês, maior, seria uma espécie adulta. Compsognathus é um dos poucos dinossauros cuja dieta se sabe com certeza. Os restos de ágeis pequenos lagartos foram preservados na barriga de ambos os espécimes. Acredita-se que fósseis e dentes descobertos em Portugal possam pertencer a integrantes do gênero. Embora não seja reconhecido como tal na época de sua descoberta, o Compsognathus é o primeiro dinossauro conhecido com o esqueleto bastante completo. Hoje Compsognathus longicus é a única espécie reconhecida, embora se acreditasse que o espécime maior descoberto na França na década de 1970 poderia representar uma nova espécie separada, C. Corallestris. Até a década de 1990, o Compsognathus era considerado o menor dinossauro e o parente mais próximo da primitiva ave Archaeopteryx. Assim, é um dos poucos gêneros de dinossauros bem conhecidos fora do âmbito paleontológico. Durante décadas, o Compsognathus foi famoso por ser o menor dinossauro conhecido. Os espécimes coletados medem em torno de 1 metro, 3 pés, de comprimento. No entanto, dinossauros posteriormente descobertos, como Caenagnathasia, Microraptor e Parvicursor, eram ainda menores. Estima-se que o Compsognathus pesava entre 0,83 e 3,5 kg, 1,8 e 7,7 libras. Compsognathus era um animal pequeno e bípede com patas traseiras longas e uma cauda alongada, que utilizava para manter o equilíbrio durante a locomoção. Os membros anteriores eram menores que os posteriores e eram providos de 3 dedos equipados com garras sólidas adaptadas para capturar presas. Seu delicado crânio era estreito e longo, com um focinho pontiagudo. O crânio tinha 5 pares de fenestras, aberturas cranianas, sendo as mais largas as órbitas oculares, onde estavam os olhos no animal vivo. Os olhos eram grandes em proporção ao resto do crânio. O maxilar inferior era fino e não apresentava fenestras mandibulares, buracos na parte de baixo do maxilar comumente vistos em arcossauros. Os dentes eram pequenos mas afiados, compatíveis com sua dieta de pequenos vertebrados e possivelmente outros animais pequenos, como insetos. Seus dentes vistos de frente, os da premaxila, não eram cerrados, ao contrário dos que estavam mais atrás da mandíbula. Os cientistas usaram essas características dentárias para identificar o Compsognathus e os seus parentes mais próximos. O geólogo Achim Reisdorf e o paleontólogo alemão Michael Wuttke, em 2012, descreveram os fenômenos tafonômicos do espécime alemão de Compsognathus. O espécime Compsognathus descoberto na Alemanha no século XIX tinha apenas 2 em cada extremidade anterior, o que levou os cientistas a concluir que assim era na criatura viva. No entanto, o fóssil descoberto mais tarde na França revelou que a mão tinha 3 dígitos, semelhante a outros membros dos outros gêneros compsognatídeos.
A fossilização do Compsognathus alemão simplesmente não havia preservado completamente as mãos do espécime. O francês Abdennour Bedard presumiu que o espécime encontrado na França tinha mãos palmadas, que pareceriam barbatanas quando vivo. No livro de 1975 A Evolução e a Ecologia dos Dinossauros, o paleontólogo britânico Lambert Beverly Alstead descreve o animal como um dinossauro anfíbio capaz de se alimentar de presas aquáticas e de nadar fora do alcance de grandes predadores. O paleontólogo americano John Ostrom desacreditou esta hipótese ao demonstrar de maneira definitiva que o espécime francês era quase idêntico ao espécime alemão em todos os aspectos, exceto em seu tamanho. A pesquisadora francesa Karin Peyer confirmou essas conclusões. As evidências de espécies relacionadas sugerem que seu corpo poderia ter sido coberto por estruturas semelhantes a penas. Alguns parentes do Compsognathus, como Sinosauropteryx e Sinocaleopteryx, ficaram preservados com restos de penas simples que cobriam o corpo, com o que alguns cientistas sugerem que o Compsognathus poderia ter sido emplumado de forma similar. Consequentemente, muitas representações do Compsognathus o mostram com coberturas suaves de protopenas. No entanto, penas e envolturas em forma de penas não foram preservadas com os fósseis do Compsognathus, ao contrário do Archaeopteryx, encontradas nos mesmos sedimentos. Peyer, em 2006, relatou impressões de pele preservadas no lado da cauda a partir da 13ª vértebra da cauda. As impressões mostravam pequenos tubérculos repletos de furos, semelhantes às escamas que existiam na cauda e nas patas traseiras do Juravenator. O paleontólogo alemão Friedrich von Ehne informou sobre escamas adicionais em 1901, na região abdominal do Compsognathus alemão, mas posteriormente Ostrom refutou esta interpretação. Em 2012 foram vistas por Reisdorf como placas de adipocere, cera cadavérica, igual ao Compsognathus, e ao contrário do Sinosauropteryx, um fragmento de pele fossilizado da cauda e a extremidade posterior do possível parente Juravenator Stark mostram principalmente escamas, embora haja alguns indícios de que penas simples também estavam presentes nas áreas preservadas. Isso pode significar que uma cobertura de penas não era onipresente neste grupo de dinossauros, levando alguns cientistas a sugerirem que o Compsognathus poderia ter sido emplumado de forma similar. Os compes estão entre as menores e mais interessantes espécies da InGen. Foram criados originalmente para servirem como lixeiros das Islas Nublar e Sorna. E estão presentes nas duas ilhas que o formam. Na ilha Sorna existiam cerca de 43 espécies. A quantidade de espécies depois do abandono das instalações é desconhecida. Na Isla Nublar, essas criaturas foram descobertas durante a limpeza de 1994. Foram encontrados 28 compes. O relatório sugere que eles conseguiram chegar à ilha escondendo-se em navios de carga durante os transportes entre a Nublar e o sítio B. Foram vistos comendo fezes de dinossauros e carniça. Como bem se sabe, os dinossauros maiores produzem grande quantidade de excremento. Infelizmente, as bactérias responsáveis pela degradação desse material não mais existem. Tentativas de inserção de bactérias decompositoras de fezes de elefantes foram frustradas. Descobriu-se que os compes, entre outras coisas, se alimentavam das fezes das espécies maiores, redigerindo o material e produzindo excrementos menores e de fácil degradação. A InGen mais que rapidamente produziu desses animais em larga escala. Nos últimos cálculos feitos 2 meses depois do abandono da Isla Sorna, estimava-se que houvesse mais de 150 dessas criaturas na Isla Sorna. Porém, é bastante possível que esse número tenha aumentado muito. Os compes se reproduzem de maneira incontrolável, tal como roedores. Em um ano, uma fêmea pode ter dado origem a mais de 50 filhotes. Um aumento tão drástico da população trouxe problemas sérios para a equipe das ilhas. Os compes são naturalmente espertos e curiosos. Entram em qualquer local que lhes é interessante. Seu tamanho reduzido torna difícil a tarefa de contê-los em recintos. Na Isla Nublar eles podiam facilmente atravessar por baixo as enormes cercas eletrificadas, espalhando-se por todo o local.
Tanto na Isla Nublar como na Sorna não há quase nenhum local onde tais animais não possam ser vistos. É claro que as áreas de selva são preferenciais. Sendo tão pequenos e fracos, tornam-se presa fácil para carnívoros maiores, como os raptores e os dilofossauros. A coloração verde é ótima camuflagem num ambiente de alta densidade de vegetação. Os compis são muito inteligentes. Tal inteligência às vezes lhes provoca tédio. É comum os compis procurarem por coisas novas e desafiadoras. Eles acabam fazendo muitas travessuras nos complexos e nos prédios de manutenção. Certa vez um grupo de compis entrou na cozinha do restaurante que fica na Vila dos Operários, na Isla Sorna. Fizeram um grande estrago até que finalmente o chefe chegou e os expulsou a vassouradas. Outro problema da superpopulação é a falta de alimento. A dieta natural dos compis é composta de insetos, pequenos lagartos, ratos e excremento. Mas com tantos animais a escassez de alimento forçou-os a mudar seus hábitos. Os compis, quando sozinhos, são tímidos e medrosos. Mas em grupo torna-se uma força a se temer. Desesperados pela fome, eles passaram a atacar em conjunto animais maiores, incluindo seres humanos. Os compis, devido a seus hábitos alimentares, acabam acumulando grande quantidade de bactérias em sua boca, tornando sua mordida levemente tóxica. Em seres humanos essa mordida pode causar efeitos leves em adultos, encefalite e inflamação no local da mordida, mas em crianças pode ser fatal. Casos de ataques no litoral costarriquenho preocuparam os cientistas da INGEN. Segundo a descrição dos sintomas e dos próprios animais, o pessoal da empresa teme que alguns compis tenham escapado para o continente. Há duas hipóteses para explicar o fato. Ou os animais entraram escondidos em alguns dos barcos de suprimentos que ocorreu com a Isla Nublar, ou viajaram pelo mar em balsas naturais, formadas por grandes troncos caídos na água. Os compis podem viver tranquilamente sozinhos, mas preferem a vida em bandos, onde um número facilita a proteção e a obtenção de alimento. Extremamente organizados, incrivelmente os compis não possuem líderes em seus grupos, também chamados tribos. Eles agem instintivamente, como se tivessem uma consciência coletiva. O acasalamento ocorre em qualquer época do ano. Após a cópula, machos e fêmeas se revezam no cuidado às crias. Pais zelosos, os compis ficam tão concentrados nos cuidados paternos que às vezes se esquecem de comer ou de se defender. Quando crescidas, as crias podem permanecer no grupo ou formar novos bandos. Vamos ouvir agora o som emitido pelo animal. Provavelmente não sabemos se eles possuem DNA de sapos, pois na Isla Sorna existiam machos e fêmeas vivendo juntos, igualmente ocorrido na Isla Nublar. DNA de basilisco foi provavelmente o responsável pela cor de sua pele, uma perfeita camuflagem contra principais predadores. DNA de possíveis roedores, como ratos. Recentemente não se sabe se os compsognathus vivessem e caçarem em grupos gigantescos. Para finalizar, todos sabemos que o Compsognathus está na lista da INGEN, e nesse momento o Compsognathus está classificado como um dos dinossauros mais famosos e esquecidos da franquia. Eles aparecem em quase todos os jogos e produtos. Esses dinossauros podiam ter sido capturados na Isla Sorna para Nublar, então isso não teria sido muito preocupante. Em Jurassic World Fallen Kingdom, vimos novamente esses pequenos animais, e eles foram transportados para a mansão. No filme vimos um grupo saindo durante a debandada, e querendo se alimentar dos restos mortais de Eos, e depois assustaram com a Rex, e fugiram. Então esses dinossauros foram resgatados, e pode ser um pouco provável deles aparecerem novamente em Jurassic World 3.